Olá, que bom ter você aqui mais uma vez para a meditação da palavra do Senhor. Eu quero falar no livro de Mateus, o capítulo 5 e o verso 13. O contexto histórico que dá esse diálogo com Jesus é que Jesus está no monte, está dando ensinamentos, está dando explicações das coisas, ensinando os discípulos e também ensinando a todas as pessoas que estão ali. As pessoas estão maravilhadas com o ensinamento de Jesus. Então, de repente, lá em Mateus capítulo 5, verso 13, Jesus diz assim para os seus discípulos: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Jesus fala essa palavra para os seus discípulos e a ideia que Jesus está trazendo para os seus discípulos ali, o pensamento principal que Jesus passa para eles é que se o cristianismo na pessoa dos discípulos não funcionar como deve, como é que as pessoas vão receber e vão perceber da graça de Deus? Para nada mais prestaria o cristianismo, não teria objetivo o cristianismo. Se os discípulos não desempenhassem a função a qual eles estavam designados a seguir, o cristianismo não teria valor nenhum. Era isso que Jesus estava dizendo. E Jesus usa como comparação o sal. O sal, que é algo bem simples, mas é algo essencial para a vida, é essencial para a alimentação, para o nosso corpo. O sal é algo muito importante. E Jesus estava dizendo para eles que se eles não fossem sal, eles não serviriam para nada. Os ensinamentos de Jesus não teriam objetivo, não teria fundamento nenhum, se eles não fossem pessoas comparando como o sal. E aí eu fiquei pensando que as propriedades do sal físico, eu posso também no sentido espiritual fazer essa comparação. O sal, ele é para dar sabor no alimento, para dar sabor aos pratos, à nossa culinária. O sal, ele é para dar o sabor. E Jesus estava dizendo para os discípulos, como cristão, que eles têm que ter gosto pela palavra de Deus, de fazer a obra de Deus, gosto de fazer a vontade do Senhor. Tem pessoas que não têm gosto, não têm prazer em fazer a vontade de Deus. E Jesus estava dizendo: se vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, não terá objetivo nenhum, não terá valor nenhum, a não ser pisado, ser banalizado pelos homens. Então o sal, ele tem o sabor, e nós como cristãos também temos que ter o gosto pelas coisas de Deus, também temos que ter gosto pela palavra, pela obra do Senhor, para falar do seu amor na cruz do Calvário. Outro fato interessante do sal é que o sal, ele é um conservante natural. O sal, ele conserva. Antigamente, no passado, as pessoas matavam os animais, não existia refrigerador, não existia o frigidaire, não tinha como congelar. As pessoas salgavam a carne, deixavam no sol para secar, não importa, mas eles usavam o sal. O sal era o conservante para que a carne não viesse a apodrecer, para que a carne não viesse a estragar, a azedar. E Jesus está dizendo para os discípulos: vocês têm que ser como o sal. No sentido figurado, Jesus está dizendo para eles, mesmo nas lutas, mesmo nos momentos ruins, vocês têm que conservar a fé na palavra, acreditar no chamado de vocês, acreditar para o qual vocês foram chamados, acreditar nas minhas palavras. Vocês têm que ter esse conservante, e não importa a luta, não importa a dificuldade, não importa o que você está passando, você tem que conservar a palavra do Senhor, você tem que conservar a minha palavra na tua vida. Porque se isso não acontecer, não serve para nada o teu cristianismo, não serve para nada o que eu te ensinei.
a não ser para ser pisado pelos homens, ou seja, ser banalizado pelos homens. O conservante, ele conserva a nossa fé e a nossa convicção na palavra do Senhor, assim como o sal. Quantas pessoas morreram e perderam a vida porque não negaram a palavra, não negaram o Cristo? Isso é conservante, conservar a sua fé. Um outro propósito do sal também, que todo mundo conhece esse, o sal ele provoca a sede, né? Provoca a sede. E Jesus está dizendo para os seus discípulos, vocês têm que ser como sal, vocês têm que provocar a sede nas pessoas, a sede no mundo de ouvir mais da palavra de Deus. Você já conheceu alguém que você para o que você está fazendo para ouvi-lo? Lembra daquela passagem de Marta e Maria, que uma ficou lá atarefada, não estava nem aí para o que Jesus estava ensinando, mas a outra, ela se sentou aos pés de Jesus e ficou ali admirada, bebendo, comendo, sentindo o que Jesus estava falando. Ela até foi criticada sobre isso, você conhece muito bem essa passagem bíblica. Eu conheci pessoas da minha vida e quando elas paravam para falar, ou quando eu sabia que era eles que iam pregar na igreja, na congregação, lá no interior, eu fazia o possível e o impossível para estar lá, porque eu sabia que se eu fosse lá, eu iria beber naquela noite. Eu não iria ouvir uma palavra qualquer, mas eu sabia que eu iria ouvir uma palavra direta de Deus, porque eu tinha prazer em ouvir aquelas pessoas. Eu tinha prazer em parar e ficar ali ouvindo por 1 hora. O culto passava e eu nem percebia que já estava terminando o culto. Porque eu bebia, me dava sede. Quanto mais eu ouvia eles pregar, mais eu gostava de ouvir. Você conhece pessoas assim, que provocam a sede? Saiba que essas pessoas, eles são sal. Eles são o sal, eles conservam neles a palavra do Senhor, eles conservam neles o gosto, o prazer de servir a Deus, estão ali com todo o seu coração, com todo o seu empenho. Que nós possamos ser assim também. Uma qualidade do sal, o sal ele opera no interior da massa. E a palavra de Deus, o verdadeiro cristianismo, a verdadeira religião cristã, ela opera no nosso interior também, ela muda o nosso caráter, muda o nosso coração, muda o nosso pensamento, e nós somos mudados de dentro para fora. O verdadeiro cristianismo, ele faz isso, ele nos conserva lá de dentro para fora, ele nos muda de dentro para fora. Sabe, meus queridos, a palavra de Deus diz que o sal, ele simboliza a aliança que nós temos com Deus. É verdade, você sabia disso, que o sal simboliza a aliança? Eu vou ler para você. Está aqui na minha Bíblia Sagrada e na sua também está. É Levíticos capítulo 2, versículo 13, olha o que diz aqui sobre o sal. Toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas vais aplicar sal. Só nesse versículo fala 3 vezes sobre o sal e diz que o sal é da aliança do teu Deus. O sal tem uma importância simbólica muito grande, que se eu não tiver na minha vida, na minha religião, na minha fé, as propriedades do sal, que é o gosto, o prazer, o conservante, conservar a fé e a sede de provocar no outro, de ouvir mais de Deus, eu não estou dentro dessa aliança com Deus. Vamos buscar essa aliança com Deus. Vamos fazer a diferença, vamos dar o sabor, vamos dar o gosto pela vida, pela fé, pela religião, o gosto pelo evangelho, e um evangelho verdadeiro, um evangelho que conserve a verdadeira doutrina, a verdadeira palavra do Senhor, a verdadeira que possa provocar fé e conversão nas pessoas, e não convencimento, mas conversão através da nossa vida, da nossa própria atitude. Será que eu estou sendo isso para as pessoas? As pessoas olham para mim e veem em mim as qualidades do sal na minha vida? Era isso que Jesus estava dizendo. Se vocês são o sal, mas se vocês perderem o sabor, perderem o gosto, vocês não servem para nada. Para nada. As pessoas têm que olhar para você e ver a diferença na vida de vocês. As pessoas têm que olhar para mim e ver a diferença na minha vida.
Que Deus abençoe você com essa palavra. Que Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus. Amém.